O que o meu marido fez comigo, eu não desejo para ninguém, para nenhuma mulher, para ninguém nesse mundo de verdade. Ele me surpreendeu de uma forma tão negativa que até hoje eu tenho um pesadelo com aquele dia. Mas deixa eu explicar tudo para vocês. Vamos à minha história. Eu me chamo Débora, tenho 32 anos e há mais ou menos um ano e meio eu vivi um dos piores dias da minha vida. Mas nada aconteceu assim da noite para o dia. Eu vou voltar um pouquinho para que vocês possam entender. Quando eu casei com o João, eu tinha 25 anos. Estava muito feliz, um homem que me prometeu o mundo. Até então, ele era uma pessoa admirável, trabalhador, alguém do bem. A minha família amava ele, a minha mãe o considerava como um filho, o genro querido, o filho de coração. E eu era completamente apaixonada por ele. De verdade, eu amava muito, eu fazia tudo por esse homem. Só que eu era muito ciumenta. Essa é a minha parte que eu não admiro. Estou me tratando. Eu desconfiava de tudo. Esse homem mudou de empresa, né? Trocou de emprego e de repente começou a ficar mais vaidoso, se arrumando demais, muito bonito, comprou roupas novas. E ao invés de eu o apoiar e ficar feliz com isso, eu tive um sonho com ele que ele havia me traído nessa empresa. E eu encuquei com isso de uma forma tão negativa que eu comecei a desconfiar de tudo que ele fazia. E eu olhei nos olhos dele e perguntei: Você está se arrumando tanto assim? Por quê? Você nunca foi assim. Você está se arrumando para ir para o trabalho ou para encontrar alguém nesse trabalho? Você está me traindo? Ele ficou surpreso com essa minha pergunta, mas negou. A princípio, ele negou, mas ele não foi grosso comigo. Ele disse que eu era o amor da vida dele, que ele nunca me trocaria, que ele nunca me trairia, que eu era linda, especial, o suficiente. A mulher que para ele era suficiente, sabe? Vocês entendem? Ele não precisava de mais ninguém na vida dele além de mim. Ele veio com aquele jeitinho, eu me senti até culpada e fui tentando melhorar. Mas começou a aparecer muitos sinais. Passou um tempo, o grupo desse trabalho, o grupo de amigos, jogava bola às sextas-feiras. Ele começou a ir. Não gostava muito de futebol, mas passou a gostar. Eu perguntava se eu poderia ir, eu queria assistir, queria conhecer a equipe, e eles sempre inventavam desculpa. Só tem homens, nenhuma mulher vai, não é legal, não quero te expor. Sempre assim. E aí eu cada vez mais ciumenta, eu cada vez mais preocupada. Depois disso, começou a chegar tarde do trabalho, sempre com desculpas. 6 horas devia ser o horário que ele devia sair do trabalho. E às vezes dava 19 horas, ele não tinha chegado em casa ainda. Eu ligava para ele muitas vezes, ele não atendia. E quando atendia, falava rápido que estava no trabalho, que estava em reunião, ou então mandava uma mensagem dizendo que em casa a gente conversava, que não podia falar. E isso começou a acontecer com muita frequência mesmo. Passou alguns meses e eu encontrei um certo dia, além de um cheiro forte na gola da camisa dele, uma sujeira. Eu, como mulher, conheço muito bem aquela marca de base. Sabe quando a gente passa uma base no rosto e a gente abraça alguém sem querer, encosta o rosto e fica aquela marquinha assim? Foi isso que estava na camisa dele. Eu perguntei para ele o que era aquilo. Ele inventou milhões de desculpas, mas eu entendi. Alguma mulher encostou o rosto aqui na blusa dele. Isso aqui não é sujeira de trabalho, não é mesmo. Comecei a investigar o meu marido. Até seguir, um certo dia eu segui, mas não vi nada demais. Depois peguei o telefone dele, fiquei neurótica. Eu queria saber tudo o que esse homem fazia, para onde ele ia. E nosso casamento começou a ficar chato. Tudo isso em um período de mais de um ano, tá?
Mais de um ano que tínhamos momentos bons, mas de repente muito estresse, muita desconfiança, eu com muito ciúme, eu estava ali com medo de perder o meu marido. Só que quando estávamos nos nossos momentos, finais de semana, viagem, férias, ele era maravilhoso. Ele era o meu marido, o homem com quem eu casei, o homem que eu admirava, o homem que eu amava. Ele não dava margens para desconfiança nesse momento. Quando ele estava em casa final de semana, ele praticamente não pegava no telefone, eu não tinha motivos para estar ali irritada. Ele jurou para mim que tudo que acontecia durante a semana era questão de trabalho, mas que final de semana ele estava para se dedicar a mim, a nossa família. E aí bateu uma vontade de eu dar um filho para o meu marido. Sim, porque no início do nosso casamento ele falava disso direto. Ele queria um casal de filhos, ele tinha um sonho de ser pai. E eu senti que, pelo nosso casamento estar passando por essa crise, que eu enxergava como crise, ele não, ele dizia que era uma fase que ia passar, que talvez uma criança fosse a solução dos nossos problemas. Não façam isso, meus amores, pelo amor de Deus. A pior loucura da minha vida. E o que é que eu fiz? Eu deixei de tomar o anticoncepcional sem meu marido saber, porque eu queria fazer uma surpresa para ele. Eu queria engravidar, confirmar essa gestação e contar para ele: meu amor, o seu sonho será realizado, você vai ser papai, eu estou grávida. Eu ensaiei diversos discursos. Eu imaginei como seria, como eu ia contar para ele, como seria aquele dia especial. E aí passou-se um mês, 2, 3. A nossa vida sexual seguia ativa. Eu engravidei. Não contei para ninguém. Eu queria ter certeza. Fiz alguns testes de farmácia, mas depois eu fiz o exame de sangue. E sim, o meu grande sonho tinha sido realizado. Minha família ia ser completa agora. Meu marido ia se dedicar a mim de uma forma mais intensa. Eu iria carregar um filho ou filha dele. Eu tenho certeza que agora ele vai chegar em casa mais cedo, ele vai sair mais comigo, ele vai dizer não para os amigos. Eu não vou mais encontrar cheiro de mulher na roupa dele. Tudo isso passava pela minha cabeça. Imagina a situação. Imagina. E aí eu fiz uma cartinha linda, escrevi, fiz uma baita declaração. No final, eu coloquei uma fala como se fosse o nosso neném, dizendo: papai, estou chegando, me aguarde. Comprei uma caixinha linda, coloquei um par de sapatinhos, aquele, sabe, aquela coisa clichê que todo mundo faz. Arrumei, meu bem, o quarto de uma forma linda, romântica, porque eu queria que esse homem ficasse caidinho por mim. Só que eu não fazia ideia do que ia acontecer. Acreditem, minhas amigas. O dia que eu tinha certeza que seria o dia mais especial da nossa vida, das nossas vidas, seria especial para ele e para mim também, se tornou o pior dia da minha vida. Meu marido, não sei se ele começou a desconfiar se eu estava grávida ou não, mas ele começou a ficar estranho. Uma semana, distante, frio, estranho, me beijava assim de uma forma muito rápida, não quis me procurar na cama. E eu pensei, será que ele está desconfiado, está chateado porque eu estou escondendo algo dele? Mas não contei para ninguém. Deve ser coisa da minha cabeça. Calma. E aí eu fui empurrando, organizando como seria a tal surpresa. E nesse mesmo dia, ele me mandou uma mensagem antes de chegar em casa. Ele disse assim: oi, meu bem, quando eu chegar em casa, eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Quando ele disse isso, eu tive certeza que de alguma forma ele já sabia que eu estava grávida. Foi o que passou pela minha cabeça. E aí eu pensei, e agora? Eu conto logo, não conto? O que é que eu faço?
Não, deixa ele chegar. Quando ele chegou em casa, eu estava toda arrumada. A decoração, ali a nossa festinha, seria no quarto. O quarto estava todo arrumadinho, deixei a surpresa lá, a caixinha lá. A sala estava normal. Eu preparei um jantar, algo que ele gostava, me produzi toda cheirosa. Quando esse homem abriu a porta, eu estava com o coração acelerado. Eu estava ansiosa, eu estava feliz, estava radiante e um pouco preocupada, confesso, mas eu pensei, nada do que ele disser será mais impactante, mais importante do que a minha revelação. Eu estou grávida. O que é que pode ser melhor que isso? O que é que pode, sei lá, derrubar essa surpresa? Não. Deixa ele falar. Se for algo ruim, quando eu disser o que eu tenho pra gente, tudo vai ficar colorido. Oh, mulher ingênua eu fui. Como eu fui ingênua. Quando ele entrou na nossa casa, ele estava abatido, cabisbaixo. Parecia um homem derrotado. Eu pensei, meu Deus, será que ele foi demitido? Foi isso que aconteceu? Se ele foi demitido, ele vai ficar arrasado porque ele sonha em dar o melhor para os nossos filhos. Sem emprego? Ai, meu pai, que não seja isso. Só pensei, mas não falei. Corri até ele, ainda peguei a mochila dele, dei um beijinho. Ele falou assim, só um minutinho, deixa eu tomar um banho para a gente conversar. Sem muito. Ali eu comecei a ficar preocupada, confesso para vocês. Sentei no sofá, comecei a me tremer, comecei a ficar nervosa, aflita. Ele veio do banho e eu disse assim, vamos jantar, amor? Vamos comer, depois a gente conversa? E ele disse, não. O que eu tenho para te dizer me fez perder a fome. Eu não consigo comer nada. Gente, eu quase que conto logo. Eu fiquei tão aflita, eu senti que era algo ruim. Naquele momento eu senti que eu pensei, eu vou contar logo. Eu conto e depois ele desiste. O que for, ele não vai me contar agora porque ele vai saber que eu estou grávida. Quando eu pensei em falar, ele disse, antes de você falar, deixa eu conversar com você. Eu preciso conversar contigo, eu não aguento mais. Eu me calei. Ele segurou as minhas mãos, olhou nos meus olhos e começou a dizer muita coisa. Começou a falar de como tudo começou entre a gente, quantos anos estávamos juntos, que eu fui uma mulher incrível, que eu não mereço o que ele fez comigo, que ele nunca vai me tirar do coração dele. Quando ele começou a dizer, eu já comecei a chorar, eu já comecei a ficar mais nervosa. E ele, calma, eu tenho que te contar. É o mínimo que você merece a minha sinceridade, a minha verdade. Para resumir, porque ele fez uma novela antes de contar, porque eu preferia que ele tivesse me contado logo. Começou a falar sobre nós, sobre minha família, sobre o quanto eu fui especial para ele, sonhos, projetos, como tudo começou a desandar, que momento o nosso casamento começou a se perder e que eu não estava errada. Quando, anos atrás, eu comecei a desconfiar, quando eu comecei a sentir, quando eu perguntei para ele se ele estava me traindo, ele não conseguiu ser sincero, porque ele achava que ali tinha sido um erro e que nunca mais ia acontecer. Foi algo momentâneo. Ele estava confessando para mim que sim, ele havia me traído. Lá na minha primeira desconfiança, eu estava certa. Ele havia me traído sim. Só que ficou pior. Ele terminou tal caso, só que ele não conseguiu. Os dois voltaram a se envolver. Ele foi empurrando com a barriga, e ele acabou se apaixonando pela tal amante. Sim. No dia que eu ia contar para o meu marido que eu estava grávida dele, ele me veio com essa bomba. Ele estava apaixonado pela amante e ele estava ali para me pedir o divórcio,
porque ele queria ficar com ela. Eu não merecia continuar sendo enganada, eu não merecia ter um homem pela metade e ele não conseguia mais fingir. Ele não conseguia mais viver essa vida dupla. Ele queria o divórcio. Nessa hora eu comecei a passar mal, literalmente. Eu entrei em uma crise de choro, de desespero tão grande. Esse homem me abraçava e dizia: me perdoa, você não merece isso, me perdoa. E depois de eu muito chorar, de eu soluçar, dele me dar água para me acalmar, eu olhei nos olhos dele e disse: você tinha que me contar isso agora, hoje? Sério? Eu não merecia isso. Você esqueceu que eu disse que eu também queria conversar com você? E aí ele pensou, né? E disse: mas eu pensei que não seria algo tão importante quanto o que eu acabei de te dizer. Eu tô indo embora de casa, não se preocupe. Você não vai precisar conviver mais comigo. E aí eu segurei esse homem, me humilhei diante disso e disse para ele: esse tempo todo, tudo que eu queria era salvar nosso casamento. Você percebeu o quanto eu mudei, o quanto eu estava me dedicando a você? Você viu tudo que eu fiz nesses últimos meses? Você acha que eu estava com você apenas para curtir, que eu casei para separar, para divorciar, para me divorciar de você? Claro que não. Eu sempre te amei, eu sempre fui louca por você. Vem aqui, porque se eu falar você vai pensar até que é mentira que eu estou falando isso agora para deixar você aqui comigo. Obrigado. Não é isso. Vem aqui comigo. Segurei na mão desse homem e levei para o quarto. Acendi a luz. Foi quando ele viu aquilo tudo enfeitado. Na nossa cama, na cabeceira da cama, eu tinha escrito algumas frases e estava ali a revelação. Parabéns, papai. E aquela caixa de presente ali em cima, ele ficou incrédulo, ele foi até a caixa, ele abriu aquela caixa e viu. Esse homem sentou na cama, colocou a mão na cabeça e começou a chorar. Esse homem chorou como uma criança. Chorou, chorou e não falava nada. E eu parei na frente dele, ainda abracei ele, coloquei a cabeça dele aqui no meu peito. Eu comecei a chorar também, porque eu pensei, ok, ele me traiu, eu não mereço isso, estou muito revoltada, mas eu estou grávida dele. É a minha família. Diante disso, ele vai voltar atrás, me pedir perdão, eu tenho certeza, vai me reconquistar e a gente vai seguir em frente, porque somos 3 agora. Olha o que passou pela minha cabeça. Falta de amor próprio da zorra, não é mesmo? Mas enfim, eu estava grávida e eu queria aquele homem comigo. Eu não engravidei para ficar sozinha, nunca foi esse o meu plano. Ele chorou, 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 olhou para mim, me perdoa, mas eu não consigo. Ele não pediu perdão para que eu perdoasse e a gente continuasse. Ele pediu perdão por não conseguir ficar comigo, mesmo diante desta revelação. Eu não consigo. Eu não consigo ficar com você porque você está grávida. O que vai ser da nossa família? O que vai ser dessa criança? Um pai que não ama mais a sua mãe? Um pai que ficou só por causa do nascimento? Não. Eu não sou esse tipo de homem. Tudo que eu acabei de falar para você lá fora é a pura verdade. Me perdoa, eu vou registrar. Eu tentarei ser o melhor pai desse mundo, mas vamos ter que viver cada um a sua vida. Você aqui, eu não quero nada e eu vou embora. Eu vou embora dessa casa. Eu nunca imaginei que seria assim, mas não é a sua gravidez que vai mudar o que eu sinto. Nessa hora, gente, eu fiquei tão mal, que eu fiquei tonta. E eu pensei, eu vou perder essa criança, não é possível. Ele ficou preocupado, ele me levou para a emergência. Eu fui atendida, fiquei no soro, eu estava praticamente tendo uma crise de pânico. A forma que eu fiquei, me humilhando para ele.
No hospital, ele segurava a minha mão e eu dizia: por favor, não faz isso com a gente. Não me deixa. Você sempre sonhou em ser pai. Não faz isso com a gente. Você está confuso. Pare, reflita, pense, não me abandone. Não faz isso comigo, pelo amor de Deus. O que vai ser de mim? E ele seguia pedindo perdão. Me perdoa, eu vou te dar apoio, a minha família vai te apoiar, você tem uma rede de apoio gigante. Mas, por favor, para com isso, eu não aguento mais. Eu também não estou bem. Daqui a pouco quem vai cair aqui e passar mal sou eu. Por favor, me compreenda, tente se colocar no meu lugar. Eu não quero te machucar mais, eu não quero te magoar mais. E de fato, gente, ele estava decidido. Ele saiu da sala, ele ligou para minha mãe, que era como uma mãe para ele. Ele chorou ao telefone com a minha mãe. Ele contou a verdade para minha mãe e ele me deixou. Ele saiu do hospital, a minha mãe foi para lá desesperada, a minha irmã também. Ele ficou muito envergonhado, mas ele disse que ele tinha que ter um mínimo de caráter, né? O resto de caráter que restava. E ele tinha que seguir em frente. Enquanto eu estava no hospital, ele foi até nossa casa, pegou as coisas dele, o básico do básico, deixou muita coisa para trás. E esse homem sumiu. Eu fiquei 2 semanas sem contato com ele. Eu saí do hospital no dia seguinte, cheguei em casa, não encontrei nada dele, fiquei completamente perdida, desorientada, parecendo uma louca. A minha mãe precisou ficar comigo por um tempo. Ele não atendia as minhas ligações, ele lia as minhas mensagens e ele não respondia. E eu tinha um pouco de esperança, porque eu pensava, não, ele vai refletir, a minha mãe está certa, deixa eu dar espaço para ele. Ele vai pensar, vai se arrepender e vai me procurar. Mas isso nunca aconteceu. Depois de mais ou menos umas 2 semanas, ele me ligou, ele perguntou como eu estava, ele voltou a dizer que ele ia me apoiar, que não ia faltar nada para mim, nem para a criança, que ele queria se fazer presente na minha gestação, mas que nosso casamento tinha acabado e que ele já tinha conversado com o advogado. O divórcio iria sair, eu querendo ou não. E assim aconteceu. Eu passei a minha gestação completamente triste, arrependida. Como eu gostaria de ter voltado atrás, porque jamais eu teria engravidado se eu soubesse que meu marido iria me deixar. Mas ao mesmo tempo, se eu não estivesse grávida, eu não sei se eu estaria aqui, porque quem me deu forças foi o meu bebê. Quem me manteve viva foi o meu bebê. Eu alisava minha barriga, eu chorava, eu ficava mal, mas ao mesmo tempo eu sonhava com essa criança nos meus braços. Por muito tempo eu sonhava que quando a criança chegasse, o meu ex-marido, ele iria querer ficar mais perto da gente, que iria passar, seria uma fase, ele iria enjoar dessa tal amante dele, uma colega de trabalho, tá? Mas não, não passou. Ele registrou, ele não deixou faltar nada, não deixa faltar nada até hoje. O quarto do nosso filho é a coisa mais linda do mundo. Mas eu perdi o meu marido. Sou mãe solo, vivo sozinha com meu filho, a minha mãe me dá maior apoio, a família dele também. Todo mundo até hoje se pergunta como tudo isso aconteceu. Mas meu marido, melhor, ex-marido, ele não escondeu nada de ninguém. Depois que ele contou para mim, ele abriu o jogo para real. Querem me apoiar? Massa. Não querem? Eu vou seguir a minha vida e vou ser feliz. E é isso que ele demonstra nas redes sociais. Assumiu para todo mundo o relacionamento. Parece ser muito feliz com essa amante. E para fechar com chave de ouro, a última é que ela está grávida dele. 3 meses. E a forma que ele reagiu à gestação dela foi muito diferente. A forma que ele reagiu comigo. Posts, declarações, foto de barriguinha. Eu tenho que pedir diariamente muitas forças para Deus, porque não é fácil. Não é fácil mesmo. No dia que eu ia contar para o meu marido que eu estava grávida dele,
eu descobri que ele iria me deixar porque ele estava apaixonado pela amante. Amante que inicialmente ele negava para mim. Amante que eu não sabia que existia. E eu chego ao fim da minha história. Um dia de cada vez, eu vou lutando, vou superando, meu filho vem me ajudando, minha família me apoiando. O amor por esse homem está bem destruído, mas não acabou por completo. E a minha irmã me fez uma pergunta um dia desses. Mana, depois de tudo que o João fez contigo, eu sinto que você ainda gosta dele. Eu não neguei. Mas me diz uma coisa, mana. Se o João aparecer aqui na porta amanhã dizendo que ele terminou com a amante, ou melhor, agora esposa dele, e que está arrependido e que quer voltar para você, para vocês, você aceitaria esse homem de volta? E eu olhei nos olhos dela e disse: Mana, eu não sei. Eu não sei se seria sim, se seria talvez, se seria não. Eu não sei. Mas eu espero que o tempo passe logo e eu consiga ouvir essa pergunta novamente e ter uma resposta bem coerente para te dar. Pelo lado racional, eu diria não. Mas pelo lado do sentimento, eu não sei. E essa é a minha realidade hoje. A pior dor da minha vida, a pior decepção, e eu não desejo isso para ninguém, de verdade. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada pela confiança, obrigada por você abrir o seu coração aqui com a gente. E eu sinto muito por tudo que você passou, muito mesmo. Eu tento me colocar no seu lugar, né? Tentei. E eu, de fato, imagino que foi muito difícil. Porém, meu amor, sendo bem realista, bem pés no chão, eu acho que o ato do seu ex-marido ter sido sincero com você, claro que ele deveria ter terminado contigo antes de trair, ok? Nada justifica uma traição. Mas o ato dele ter parado, olhado nos seus olhos e mesmo diante da revelação da gravidez, ele seguir firme na decisão dele, foi um livramento para você. Já pensou se esse homem, ao descobrir que seria papai, depois de tudo que ele já tinha te dito, ele continuasse com você? Será que você teria paz? Será que você iria confiar nele? Será que você voltaria a ser feliz com ele? Eu acho que não. Porque da forma que ele se declarou para essa amante, da forma que ele falou dela para você, ele estava realmente apaixonado. Tanto que ele casou com ela, hoje ela está grávida dele. A situação seguiu em frente, o relacionamento dele seguiu em frente. Então, provavelmente, das duas, uma. Ou ele ficaria com você porque você estava grávida, mas ele ficaria infeliz, ou ele continuaria contigo, mantendo esse caso extraconjugal, enrolando vocês duas. Então, veja como um livramento. Óbvio, volto a dizer, ninguém merece ser traído ou traída. Ele foi um canalha ao te trair, ao te fazer de louca quando você perguntava as coisas, ao negar que nunca se envolveria com outra mulher. Essas conversas terríveis. Enquanto você lutava para restaurar o casamento de vocês, ele estava usando ali uma máscara contigo porque ele estava conhecendo outra pessoa, fazendo um test drive. Enquanto eu não tenho certeza, vou continuar com a minha esposa. Quando eu sentir que não dá mais, eu dou um pé na bunda, é dela, não da amante. Foi o que ele fez. E isso eu não aprovo, eu não concordo. Mas que bom que seu filho chegou para salvar a sua vida. Você é um baita mãe. Você disse que seu filho é seu maior presente, que Deus abençoe essa relação de vocês, dê muita saúde para o seu neném, tudo de melhor, de verdade, que você consiga superar
E que você, o quanto antes, consiga se olhar no espelho, lembrar dessa pergunta que a sua mana te fez e você consiga se responder. A resposta é não. Eu não aceitaria mais esse homem porque eu me amo, porque eu me respeito, porque eu me valorizo. Eu não estou aqui para ser step na vida de ninguém. Eu lutei por nós, ele não. Ele se apaixonou por outra, ok, mas não é porque ele se apaixonou por outra que você merecia ser traída. Ele fez o que fez porque quis. Ele não respeitou o casamento de vocês. Está casado, não quer continuar, ninguém é obrigado, tá? Eu casei, tenho 5, 10, 15, 20 anos com aquele homem, com aquela mulher. Já fiz de tudo para me manter nesse casamento, mas eu não estou feliz, minha saúde mental está devastada, eu não quero mais. Ok, converse com seu cônjuge, conversem, diálogo é importante. Viu que de fato não dá? Se separem. Porque eu tenho certeza que entre se separar ou continuar com o casamento traindo de 100 pessoas, eu acredito que 100 vai dizer: eu prefiro que ele seja sincero e termine o casamento comigo do que me colocar chifres. Pelo menos alguém que tenha a cabeça no lugar, ter essa consciência. De forma alguma, a gente deve ficar em um casamento. Porque eu casei é para a vida toda, mas já que eu tenho que ficar a vida toda pelos bastidores, eu vou colocar um chifrezinho aqui, vou dar uma escapada ali. E eu digo isso tanto para homens como para mulheres. Ninguém deve ficar em um casamento por obrigação, enquanto isso, trair o seu parceiro. O mínimo que o outro merece é respeito, é sinceridade, é verdade. Independente. Ela estava grávida, ele tinha que ficar com ela. Volto a dizer aqui, filho não segura casamento. Se você está tendo uma crise no seu casamento, não pense como a nossa amiga pensou. Um filho vai salvar. Não, não faça isso. Aí a prova não segura homem nenhum. E depois, a responsabilidade fica sempre com a mãe. Tem algumas amigas aqui no canal que sempre comentam, eu sempre observo. O filho é da mãe, literalmente. Observe o fardo que fica, né? O pai visita uma vez na semana, olha lá, e a mãe. São raros os casos que a guarda é compartilhada meio a meio, são raros os casos que o pai abraça a criança da mesma intensidade que a mulher abraça. Que bom, minha amiga, que você tem uma rede de apoio. Que bom que você hoje está, melhorando dia após dia, que você não ficou completamente sozinha, porque ele agora está sendo, aquele homem que você esperava para ela. Ele vai ser pai novamente. E a forma que ele está tratando ela é muito diferente da forma que ele te tratou. Mas enfim, siga em frente, aconteceu, fique em paz, melhora, faça terapia, converse com Deus, vire essa página o quanto antes. Se ame, se valorize, se respeite. Eu acho que o que tinha que acontecer já aconteceu. Agora é deixar o seu ex fazer o papel de pai em relação ao filho de vocês, é um laço eterno, não queira atrapalhar de forma alguma essa relação, seja maduro o suficiente, mas pare de criar expectativas. Ele vem visitar o filho, eu vou me produzir, eu quero reconquistar esse homem, eu não vou desistir dele. Pare com isso, pelo amor de Deus. Você não precisa disso, você não merece isso. Tá bom, meu amor? Que Deus te guie, te oriente, te guarde. Fica bem. Obrigada pela confiança. E vocês, amigos e amigas do canal, diante desse relato, o que você gostaria de dizer para essa amiga? Deixa aqui nos comentários que ela vai amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.